Graças a paz, meus irmãos. Prazer estar aqui mais uma vez, eh, compartilhando do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nessa quarta-feira, seguindo o nosso estudo, né? Nós estamos estudando um pouco sobre os ofícios de Cristo e hoje nós veremos Cristo como o sacerdote, né? Feche seus olhos primeiramente, vamos a orar ao Senhor e pedir para que Ele fale aos nossos corações. Ó Pai Santo, nós te adoramos, te bendizemos, ó Pai, clamamos para que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, esteja conosco nesse estudo. Clamamos para que a Tua graça, Senhor Deus, esteja abundante em nossas vidas, ó Pai, que possamos entender a Tua mensagem, a Tua graça, e que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor se faça presente, ó Pai, sobre nós hoje. Pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, antes de ler mesmo os textos que nós leremos, nós vamos abrir lá no Salmo de número 110. Salmo de número 110. O reino e o sacerdote do Messias. Salmo 110 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina os teus inimigos. Apacentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações e enche de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote para sempre. Isso é muito importante nós entendermos isso. Aqui, dentro dos estudiosos, nós vemos até o texto aqui diz que o sacerdócio do Messias, nós já estamos vindo falar um pouco aqui sobre o Messias, a função que o Messias traria. E o interessante que em Hebreus nós vamos ver constantemente que Jesus fez o que fez de uma vez por todas. Mas vamos orar, pedir para que esse sacerdote, através da ação dele, através dessa expiação dele, que o Senhor aceite o nosso pedido de perdão pelos nossos pecados. Feche seus olhos. Ó Pai Santo, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, porque o Senhor é o Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus bendito, Pai, digno de toda a honra e de toda a glória. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estenda, Senhor Deus, a tua mão sobre nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, não pela nossa graça, não pelo nosso favor, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Nos faça, em nome de Jesus, limpos, brancos como a neve. Troca nossa veste, Senhor Deus, suja pelo pecado, e coloque, Senhor Deus, uma veste mudada pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Nós não teremos um texto específico para ler. Nós andaremos por vários textos durante todo esse estudo, mas é importante que a gente entenda qual que é o papel do sacerdote. Assim como o profeta, era uma nomeação
o sacerdote era uma nomeação dada por Deus. Veja lá, Deuteronômio 18:18. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos irmãos semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhes ordenar. Então nós vemos esse é o papel, primeiramente, do sacerdote. Olha só o que diz lá também em Hebreus, capítulo 5, verso 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, sacerdote. Profeta e sacerdote eram nomeados por Deus. Deus designava isso. Isso é interessante porque isso parte de um princípio de 4 pontos que o sacerdote tem. O primeiro dele é: ele é escolhido dentre os homens para ser representante desses homens. Como o profeta era representante de Deus aqui, porque era através do profeta que Deus falava, o profeta falava, assim diz o Senhor, e vimos que semana passada que Cristo, como profeta, ele não diz assim diz o Senhor, mas diz em verdade vos digo, dizendo que ele é esse profeta por excelência, porque ele é a mensagem proferida também. Aqui o sacerdote, como representante, ele não era representante de Deus sobre os homens, mas dos homens para Deus. Ele era representante dos homens para Deus. Ele era escolhido entre os homens. Ele era designado por Deus. Ele era ativo do interesse dos homens em relação às questões religiosas. E ele oferecia sacrifícios pelos pecados. Isso é muito interessante, porque o sacrifício feito pelo sacerdote, ele antes de ser feito pelo povo, o sacerdote fazia sacrifício por si, pelo seu pecado. Conta a história, né? Que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, tinha um sininho lá para saber, e uma corda amarrada para saber se ele tivesse vindo a falecer, eles pudessem puxar, né, o sumo sacerdote de lá. Mas a ideia é, o sumo sacerdote ele fazia sacrifício por si para depois estar diante do povo, diante de Deus, fazendo sacrifício pelo povo. Cristo, ele é chamado como sacerdote, além desse texto aqui que nós vemos em Salmo 110, mas efetivamente ele é chamado somente no livro de Hebreus. Como falei, mesmo sendo destacado em alguns trechos do Antigo Testamento, mas efetivamente no livro de Hebreus, que Cristo é chamado de sacerdote. E o que o sacerdote faz? O sacerdote ele é um representante dos homens diante de Deus, ou seja, ele está diante de Deus e de costas para os homens. E ele, a mediação dele tem dois pontos específicos, que é de expiação de pecados e de interceder pelo povo. E isso é interessante porque a intercessão ela tem que estar calcada, ela é calcada na expiação. Entender a intercessão, nós precisamos entender a intercessão e a expiação conjuntamente. Não tem como isso, dentro da teologia reformada, nós temos a predestinação, né? Então, ao contrário que alguns acreditam que Jesus morreu por todos, não tem como Jesus ter morrido por todos, mas apenas interceder por alguns. Jesus morreu pela sua igreja e intercede pela sua igreja. O sacerdote, antes de interceder pelo seu povo, ele fazia sacrifício para si antes. E isso é interessante a gente entender um pouco sobre o sacrifício. É interessante a gente entender o que Deus deseja.
O Deus, desde o início de sempre, deseja formar um povo que o glorifique. Ele começou a fazer isso com Adão e Eva. Mas infelizmente Adão, de vez subjugar a natureza com a palavra do Senhor, ele deixou que a serpente colocasse dúvida no que, no que Deus disse a ele. E a partir desse momento, o pecado entrou no mundo. Há uma separação, há uma ruptura entre o homem e Deus. Há uma distância nos filmes, nos livros, né, de escola dominical para criança e assim por diante. Nós simbolizamos com um abismo, com um rio de águas profundas. Há essa separação entre o homem e Deus. E para que houvesse essa conexão novamente, Deus institui o sacerdote, porque Deus há necessidade de satisfação dessa ira de Deus, do que Deus fez. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus justo, e o homem pecou, o homem errou, o homem não age de acordo com a vontade de Deus. O que Adão fez ali foi falar: Deus, o que o Senhor fez é bom, mas o que eu quero é melhor ainda. E ele quer desconectar de Deus. E Deus, ele tem um propósito. Deus quer formar um povo que o glorifique. E Deus quer exercer graça e misericórdia diante desse povo. Então, para saciar, para satisfazer essa ira de Deus por causa do pecado, é feito a expiação, é feito a morte do animal, né, em si, entre outras coisas, né? Da pomba, do cordeiro, do saco de trigo, quando tinha maiores necessidades. Isso é importante a gente lembrar, irmãos, que a intercessão ela é galgada diante, ela tem que ser calcada diante dessa expiação, porque não há intercessão sem que houvesse o perdão de pecados anteriormente, ok? Não há intercessão sem que antes houvesse o perdão de pecados. E a gente vai ver isso, como é que Cristo trabalha nisso fortemente. E na expiação, Cristo, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que se entregou, mas também ele é o Cordeiro de Deus. Ele é não somente aquele que se apresenta, é representante do homem diante de Deus, como também ele é o Cordeiro. Olha só que interessante. Hebreus capítulo 4, verso 15 vai nos dizer assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós. Quando você era do povo hebreu antigamente, o povo judeu antigamente, você levava o animal ali para ser sacrificado, você dava esse animal para o sacerdote sacrificar, mas esse sacerdote não tinha conexão com você. E aqui com Cristo não. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece por nós, que conhece as nossas fraquezas, que conhece as nossas limitações. Ele é aquele que foi ultrajado, foi cuspido, foi traído, se sentiu só. Ele sabe de tudo isso. Ele se compadece de nós. E não somente isso. Se você continuar o texto de Hebreus capítulo 4, verso 15, vai falar assim: antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Como sacerdote, antes de oferecer sacrifício pelo povo, ele deveria oferecer sacrifício por ele, primeiramente. Aqui nós temos aquele que que não tem pecado.
aquele que é o sacerdote sem pecado, que se compadece de nós, que conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, mas ele não tem pecado. Ele não tem pecado. E isso, irmãos, é maravilhoso. Nós temos alguém que se aproxima de nós, nós temos alguém que chora conosco, nós temos alguém, irmãos, que sabe das nossas dores, que sabe, que passa no mais profundo do nosso coração. Esse é o sumo sacerdote, esse é o sacerdote pleno, que é Cristo Jesus. Mas não somente isso. Quando você como eu falei, Jesus não é somente o sacerdote que expia, mas ele é o próprio Cordeiro de Deus. Olha só, lá em Apocalipse, capítulo 5, nós temos uma história maravilhosa de João que está buscando, chorando porque não encontra ninguém ser digno, né, para para abrir o livro, para retirar, desatar os selos, né? E um dos anciões que estavam lá olha para ele e fala assim: não chores, capítulo 5, verso 5, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Olha só que interessante. Ele fala do leão, mas olha o que João vê. Então vi no meio do trono os 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Um cordeiro, como tendo sido morto. Além dele ser o sacerdote que nos representa, mas ele também é o cordeiro que satisfaz a ira de Deus plenamente. Por isso que nós temos constantemente no livro de Hebreus essa expressão de uma vez por todas, por exemplo, quando você abre lá em Hebreus capítulo 7, verso 27, nós temos que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isso de uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Cristo fez isso de uma vez por todas. Cristo satisfez a ira de Deus pelo pecado do homem de uma vez por todas. Nós vemos isso também no capítulo 9, verso 12. Olha só que interessante. Capítulo 9, verso 12 de Hebreus, que diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, ou seja, não acontece por meio do sangue de bodes nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eterna redenção, de uma vez por todas. Essa é a expiação dada pelo sacerdote. Essa é a expiação dada pelo Cordeiro, de uma vez por todas, como diz no nosso Salmo, Salmo 110, que diz no seu verso que o Senhor jurou não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, porque ele é o sumo sacerdote que nos apresenta diante do povo, mas ele também é o cordeiro que satisfaz a ira de Deus. Ele, Cristo Jesus. Cristo Jesus, meus irmãos. E é através de Cristo Jesus nós temos a paz com Deus. Através de Cristo Jesus, Deus está formando um povo que o glorifique. Mas lembra que eu falei que o papel sacerdotal tem a questão da expiação, mas também tem a ideia da intercessão. A intercessão de Cristo, ela tem dois segmentos, que é uma intercessão judicial. Cristo nos defende diante do acusador por causa da sua obra e com a sua obra expiatória. Leia lá
Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 33 e 34. Olha só. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O acusador está diante do Senhor, ou está falando, está nos acusando, está falando que nós não somos dignos do amor e da graça dele. Somos pecadores, e somos, mas através de Cristo Jesus. Ele intercede, diz que tudo que o acusador diz cai por terra, por causa da sua obra redentora, por causa da sua obra que nos salva, por causa da sua obra que nos livra da ação do acusador, da ação do nosso inimigo, o diabo. Cristo Jesus. E isso acontece, como eu falei, que a intercessão tem que estar calcada na expiação. Isso acontece por causa da expiação. Cristo é o nosso intercessor diante de Deus por causa da sua expiação, porque a sua expiação satisfaz a ira de Deus. Mas não somente isso, a sua expiação não tem somente a ideia, a sua intercessão não tem sua ideia judicial, mas também a sua ideia moral. É a sua intercessão que nos auxilia e nos ensina como viver de uma vida santa diante de Deus. Olha só, vamos voltar lá para o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 2, verso 17 e 18. Diz assim: Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados, pois aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo foi tentado e ele venceu. E ele é poderoso para nos livrar da tentação. Ele é poderoso para nos livrar, ele nos dá força para lutar do pecado que tenazmente, que tenazmente nos puxa para perto. Cristo nos dá força para sair desse pecado, para fugir do pecado. É o mesmo texto que nós lemos também lá no capítulo 4, verso 15, que nós lemos anteriormente. E diz assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Cristo Jesus. É a sua intercessão, é a sua ação expiatória que nos capacita a viver sem pecado. Lutar contra o pecado, fugir do pecado, por causa dele, irmãos, por causa do que ele fez na cruz do Calvário. Nós adoramos e bendizemos a esse profeta que é a mensagem, ele que diz e ele é a mensagem. Nós adoramos e bendizemos o sacerdote, que é aquele que representa o povo, mas também ele é o cordeiro que é morto em nosso lugar. E através dele, nós somos livrados do acusador e temos forças para lutar contra o pecado. Glórias somente a Jesus. Semana que vem nós vamos estudar mais sobre Cristo como Rei e depois, na última semana, falaremos um pouco mais sobre como aplicar isso para a igreja, como viver isso para a igreja. Ok? Vamos orar? Deus Santo, nós te bendizemos, te adoramos, te glorificamos pelo Deus maravilhoso que és. Obrigado porque temos um sumo sacerdote que realmente nos representa, que conhece a nós mesmos e que perdoa, Senhor, os nossos pecados. Adoramos, te bendizemos, te glorificamos pelo Deus
maravilhoso que és, ó Pai. Obrigado por a se entregar, Senhor Deus, em nosso favor. Obrigado por mandar seu Filho Jesus, que satisfez a ira. Obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor nos faça cada dia mais entender dores do que é o que Cristo fez. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Que o Senhor, ó Pai, cuide daqueles que estão necessitados, daqueles que estão sofrendo por falta de emprego, por problemas de saúde. Que o Senhor conceda graça, Senhor Deus, para eles. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe durante todo o restante da semana. Em nome de Jesus. Um grande abraço.